Olá, sejam bem-vindos a mais um Saúde em Diálogo com Vida. Vocês já perceberam como a comunicação é importantíssima para o nosso dia a dia? Com certeza, seja em casa, com os amigos, no trabalho, comunicar-se bem é fundamental. E uma comunicação eficaz nos ajuda a sociabilizar, aproximar das pessoas e até alcançar novos objetivos. E para ajudar a gente a aprimorar essa habilidade, a gente recebe hoje no Saúde em Diálogo com Vida a especialista em oratória, Marcela Bordon. Então fique com a gente e aprenda como se comunicar melhor. Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse episódio com as pessoas que possam se interessar pelo assunto. O Saúde em Diálogo começa agora! Marcela, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente fica muito feliz de falar de um assunto tão legal quanto esse. A gente adora, né? Com Especialmente certeza. agora, Sim, né, Ju? que oratória é tudo. Oratória é tudo e a gente está aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto com você que é especialista. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, espero servi-las. Que bom. E vai. Com certeza. Antes da gente entrar no assunto, eu queria saber a minha primeira pergunta, né? Quem é a Marcela? Eu sou uma pessoa extremamente ligada a Deus, acredito muito em Deus, extremamente ligada à família. Sou mamãe da Marina, da Helena, esposa do Elton. Sou filha, tenho 2 irmãs. Acredito muito que estamos aqui num processo de evolução. Sou jornalista, trabalhei minha vida inteira com comunicação, passei 15 anos dentro de emissoras de TV. E hoje vivo das minhas mentorias, auxiliando pessoas que querem desenvolver essa habilidade. E tem um lema que eu trago para a vida, que é: o mundo precisa da sua voz. Então a Marcela é muito isso, essa pessoa que incentiva para que qualquer pessoa entenda a importância que ela tem e que o mundo precisa que ela fale, que ela coloque para fora, que ela também sirva e transborde na vida de tantas outras pessoas. Que lindo! E para a gente então começar a nossa conversa, eu gostaria que você nos falasse, para o público entender, o que é oratória, o porquê da importância disso. Oratória é a arte de falar. A arte de falar bem, com estratégia, com técnica. Quando a gente fala que é arte de falar, então qualquer tagarela é bom de oratória, será? Para a gente falar bem, existem técnicas, existem estratégias e muito do que nós vamos trazer aqui hoje. E por que ela é tão importante no nosso dia? Por que essa arte de falar bem ela é tão importante? Ela é tão importante porque nós precisamos garantir que eu estou sendo compreendida. O que eu mais vejo, eu lido muito durante as mentorias, são pessoas que estudaram muito, que investiram pesado na parte do currículo e tem aquela parede cheia dos diplomas e não sabe comunicar tudo isso. Isso em diferentes áreas. Seja na área da saúde, seja na área profissional, dentro de empresas, de multinacionais, de CLT, seja na nossa vida pessoal. Quantas vezes nós tentamos nos comunicar e encontramos ali os ruídos de comunicação. Então, por que é importante falar bem? Para que eu seja compreendida realmente com plenitude, para que eu seja entendida e aumente os meus resultados. Quem se comunica bem performa muito mais. Eu também acho. Só um adendo, quando você estava falando para a gente não ter ruídos, eu fiquei pensando. Antigamente eu pensava nisso, para a gente não ter ruído na comunicação. Mas hoje eu entendo, né? No nosso 40 mais, né? Vamos ser claro aqui, todo mundo 40 mais, com filhos. Às vezes a gente quer falar a palavra, a gente não consegue nem lembrar mais da palavra. Então, assim, a comunicação, né? A boa oratória, ela vai além, né? Para a gente poder não ter ruídos e nem silêncios de esquecimento de palavras. Por isso que é tão importante a gente treinar, né, essa boa oratória. E acredito que hoje, com essa questão da internet, que as pessoas têm necessidade de falar mais, de se expor mais, também isso vem a comunicação, vem cada vez todo mais vapor. a todo vapor. E acredito que as pessoas têm muitos desafios, né? A gente aqui que faz um podcast, a gente percebe, tanto a gente, né, que vem cada vez mais tentando se aprimorar, melhorar, mas dos participantes também, que é desafiador para as pessoas se comunicarem, né? Quais são os maiores desafios dessas pessoas?
É desafiador, sim. Você comentou 40 a mais. Essa geração nossa, nós não fomos preparados e Exatamente. muito menos incentivados a falar. Exatamente. Valorizem a gente, viu? Por favor. Por favor. Porque é um desafio. É um desafio muito grande. Quantas vezes a gente escutava assim: criança não fala, criança não tem voz, criança não dá opinião. Os adultos estão conversando, as crianças ficam quietas. Ou a gente ouvia assim: cresça e apareça. Primeiro você tinha que crescer, vai estudar, vai conquistar aí seu currículo impecável para depois querer aparecer. E hoje a gente percebeu que é o contrário. Essa meninada que está chegando, eles chegam aparecendo. Por quê? Por conta de rede social, que abriu muito espaço para todo mundo. Antigamente, quem aparecia? Ou quem estava na televisão, quem conseguia uma entrevista na TV, ou investia em um comercial de TV. E, de repente, hoje a gente tem uma realidade em que a rede social está ali. A internet hoje é a maior avenida do mundo. Você tem contato com pessoas do mundo inteiro, em um clique. Então, a mentalidade mudou muito e as pessoas começaram a entender isso. Ainda bem. Elas começaram a entender que hoje, quando você procura um profissional, onde é que você vai olhar? Na rede social. Na rede social. E quando você me perguntou, Ju, quais os principais desafios, eu vejo um desafio muito grande na parte de dicção, que é essa parte da abertura de boca para a gente conseguir falar. Eu vejo um desafio muito grande na parte de clareza de informação e principalmente de segurança na fala. As pessoas não trazem segurança nessa fala. E para tudo isso existem técnicas. Eu não vou adiantar muito, porque eu sei que a gente vai falar bastante durante o nosso podcast aqui hoje. A gente tem várias coisas para te perguntar. Mas uma coisa que eu queria saber, você é jornalista, certo? Sim. O que foi que te motivou para você entrar nessa especialidade? Porque o jornalismo ele tem um leque, né, de possibilidades. A oratória é um deles, certo? Queria saber o que te motivou a entrar nesse assunto. Desde que eu tenho 9 anos, eu falei que eu ia fazer jornalismo. Não me pergunte por quê. Tem Com jornalista 9 na anos, família? Nenhum. Com 9 anos, eu falei para os meus pais, eu lembro desse dia, que eu iria fazer jornalismo. E eles até deram risada ali na hora. Por quê? Não tem ninguém da família. E eu falava que ia trabalhar em TV. Era muito engraçado. E a minha mãe falava, coitada, imagina que vai trabalhar em TV, a gente não conhece ninguém. Com certeza. Como eu dei aqui o exemplo, nós estamos falando de anos atrás, não tinha acesso, não tinha nenhum conhecido, e eu sempre tive isso muito claro, esse propósito, de que eu iria ser jornalista e iria trabalhar em televisão. E eu passei na faculdade de jornalismo, sempre quis a parte de televisão, sempre gostei muito de falar, eu gostava de falar e de escrever. Eu escrevia poema desde criança. Escrevia poema para minha mãe, para o meu pai, minhas irmãs, até para o padre. Todo mundo. Todo mundo ganhava os poemas da Marcela. Então eu sempre gostei muito dessa parte de escrever e de falar. Encasquetei que ia trabalhar em TV. No segundo ano de faculdade eu consegui estágio na televisão, que foi no SBT Campinas, quando eu entrei, e nunca mais saí de TV. Eu fiquei 15 anos dentro de televisão, fiz uma trajetória entre SBT, Record e Rede Globo, as afiliadas, passei por mudanças de cidades, de funções, comecei numa função que chamava Rádio Escuta, onde a gente chegava na TV e ligava em todas as delegacias, bombeiros, polícia, para entender se tinha acontecido alguma ocorrência durante a madrugada. Hoje é tudo num clique. No Google. Sim, nossa, o jornalismo mudou completamente. Né? Completamente. Então, eu fiz uma trajetória dentro do jornalismo que eu tenho muito orgulho de falar. E hoje, quando eu consigo transformar tudo isso, quando eu escolhi encerrar a parte do jornalismo diário e entender que o meu propósito é a comunicação, que a gente pode seguir no nosso propósito com outras vertentes. E hoje trabalhar com essa parte da comunicação, por que eu me sinto tão realizada? Porque é o meu propósito. Desde os 9 anos de idade eu nunca me vi Foi o que você veio fazer aqui. fazendo outra coisa e sou muito, muito realizada com isso. E eu acho que assim, você tem muito a contribuir com todas as pessoas que estão ouvindo, geralmente aquelas pessoas interessadas em aprender, né? Que quer saber se comunicar mais. A gente até fez a abertura, né?
No trabalho, em casa, com os amigos, a comunicação ela tem que ser clara, né? Agora, tem um negocinho que se chama tipo assim, sabe? Né? Deixa eu estava aqui escutando, você falou vários né. Eu falei né, o né é difícil, é assim, olha, tipo assim, entendeu? Como que a gente faz para tirar esses vícios de linguagem? Será que eles são tão ruins Eu adoro assim? né, que nem você, viu? Né? Adoro né. Então, a gente gosta do né, mas é difícil, né? É difícil tirar. Como fazer isso? O vício de linguagem, ele faz parte do nosso dia a dia. Um ou outro na comunicação, tudo bem, passa. Então, o que eu recomendo? Porque você falou, se monitorando, eu faço, eu falo, né? Muitas pessoas têm o vício de linguagem e não sabem. Não reconhecem que tem o vício de linguagem. Mesmo porque eu acho que muitas vezes a pessoa não tem nem essa informação do que o né é um vício de linguagem que não é benéfico para a fala, né? Exatamente. Então, o que eu recomendo? Você que nos acompanha, pegue áudios do seu WhatsApp ou vídeos que você já gravou, se você grava para as redes sociais, e escuta. Se em 1 minuto de áudio ou de vídeo você falou mais de 4 vícios de linguagem, né, tá, ok, então, tipo, ou a pausa vocalizada, você preencheu pausa, você precisa tratar o vício de linguagem. Por quê? O vício de linguagem empobrece a nossa comunicação, empobrece a nossa fala. Tá bom, Marcela, como é que eu trato vício de linguagem? Primeiro ponto, reconhecer. Vai ouvir esse áudio de 1 minuto, vários áudios que você tenha enviado no decorrer da semana, de até 1 minuto. Boa, percebeu, lição de casa, lição de casa. gostei. Percebeu mais de 3 vezes, 4 vezes o uso da muleta de comunicação, você vai começar a monitorar. E aí você vai ter que ligar a escutativa, que é outra estratégia de comunicação, e conversar de forma intencional. Percebeu que fez o né? Você vai pausar ali, vai voltar, vai arrumar, e isso você fica por um período. Num primeiro momento, você até trava um pouco na comunicação. Muitas pessoas vêm para a mentoria e falam, nossa, eu vim para melhorar, estou travando. Por quê? Você liga aquele reconhecimento. E quando você repete esse ciclo da escutativa, e esse ciclo, deixa eu perceber se eu consigo, se eu estou eliminando os vícios de linguagem, o que acontece? Aos poucos você vai conseguir. Como? Substituindo pela pausa. Todas as vezes que você for falar, gente, a pausa é muito difícil. Pausa. É muito treino. É treino. É treino. É igual aprender a dirigir, é igual aprender qualquer outra habilidade. Quando nós fomos tirar carta, não tinha que pensar para dirigir? Trazer para a consciência. Exatamente. Cada vez mais. Deixa eu passar a primeira marcha, a segunda, daí a gente pensava em tudo. Hoje em dia, não virou automático uma maestria? Você dirige, você não sabe nem como você chegou naquele lugar. E hoje em dia nem marcha a gente troca na maioria dos carros. E a comunicação, a habilidade da comunicação é um ciclo de aprendizagem. Então, só vai conseguir quem realmente colocar em prática. E o vício de linguagem é assim. Né? E é todos os dias. E você sabe que você falou de se comunicar pelo WhatsApp? Eu venho treinando isso muito, porque muitas vezes eu falava pelo WhatsApp e meio que devaneava na conversa. Exatamente. Agora, podcast. Eu falei assim, aqui é o local também de eu fazer o meu treino. Então, quando eu vejo que está ruim, eu vou lá, desligo. Eu falo, vamos de novo. Reformula. Vamos reformular, vou pensar melhor no que eu vou falar para voltar a falar com mais clareza, com melhor dicção, enfim, colocar essas coisas em práticas, né? Porque é o dia a dia, porque a gente sempre está falando, só que a gente pode falar cada vez melhor no nosso dia a dia também. Eu gostei que você falou do WhatsApp, porque realmente é isso. Se a gente for mais claro no WhatsApp, não fizer tanto vício de linguagem nem tanta pausa, se a gente for eficaz, os minutos vão se reduzir, porque tem coisa mais estressante do que você pegar aquele áudio gigante e você falar, meu Deus, se eu escutar no 2 eu não vou conseguir entender, se eu escutar no 1,5 talvez eu perca algum detalhe, se eu escutar no 1... Objetividade. Exatamente. Teve um dia que eu estava ouvindo um áudio no 2 vezes. Eu estava tirando sobrancelha, não sei o que eu estava fazendo. Aí a pessoa falou assim, meu sonho da vida é ouvir áudio igual você está ouvindo no 2 vezes, na velocidade 2. Falei assim, não, eu vou ouvir depois. Eu só estou ouvindo rápido agora para ver se tem alguma coisa urgente. Se não tiver urgente, ok. Eu escuto depois com calma.
Porque é isso, se a gente for mais claro, esse áudio de 2 vira de 1, e às vezes talvez nem precisava, entendeu? Às vezes é 30 segundos, você já passa a tua mensagem. E aí entra naquelas pessoas que falam muito, e só que não fazem organização de ideia, as prolixas. Exato. E como que você trabalha com essas pessoas? Também é treino. Complementando a parte do áudio do WhatsApp, pesquisas recentes mostram pra gente que nós estamos perdendo capacidades auditivas por ouvir o áudio na velocidade 2. E na maioria das vezes, o que acontece? Você tem que reouvir. Você tem que escutar novamente. Sempre. Então não adianta, é um retrabalho. Você quer colocar ali mais rápido para ouvir e você não entende. Então você acaba escutando 2 vezes o que daria o tempo de uma vez só. O que a gente recomenda? De uma maneira geral, a não ser que seja uma amiga, que vocês já tenham alinhados, que vocês vão gravar um podcast ali uma para outra, até mesmo amigos, se vocês tiverem essa consciência, de uma maneira geral, áudio, a elegância do áudio até 1 minuto. Ah, bom saber. Até 1 minuto e olhe lá. E Ju, pode ser vários de 1 minuto. Estamos perdidas, Ju. Estamos perdidas, porque a gente fala muito por áudio. A gente mescla áudio e mensagem, né? Porque todo dia tá conversando de alguém que vem no podcast. Então a gente vai ter que se policiar. 1 minuto no máximo. Por dia. E aí que vem o desafio total, né? De enxugar, que entra a sua pergunta. De quem é prolixo, quem enrola muito. Ai, eu adoro enxugar. falar muito. Adoro falar muito. Enxugar. Porque nem sempre o outro vai ter o tempo suficiente para ouvir, a não ser que seja pré-acordado. Muitas vezes eu também. Se você pegar meu WhatsApp agora, tem áudios maiores do que 1 minuto, com alguma amiga, com alguém da família, com alguém que faça sentido. Se eu estou falando com alguma aluna de mentoria que precisa de uma resposta mais rápida, não vai passar de 1 minuto. Não vai. E aí você tem que treinar. Como é que eu treino objetividade? Você tem que responder perguntas estratégicas na sua resposta. O que você tem que responder? O que, quem, quando, onde, como e por quê. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Ou a maioria dessas perguntas. Eu sei que nem sempre a gente consegue responder todas de uma vez só, em 1 minuto, que é o desafio que a Marcela quer deixar aqui. Se você conseguir responder a maioria dessas perguntas dentro de 1 minuto, você vai ter uma comunicação clara, limpa, eficiente e de muito mais resultado. Eu sou uma aluna aplicada, eu sou prolixa, mas eu sou aplicada. Eu vou fazer isso. Isso aí. A partir de hoje, não terão mais áudios de... Vamos ser elegantes. E eu vou... Fica a dica para vocês, vamos ser elegantes. Primeiro, fazer áudios no máximo de 1 minuto. Eu vou pegar o Word, vou entrar no Word, vou pontuar todas essas palavrinhas que você colocou. O que eu tenho que falar? Áudio não vai ter mais de 1 minuto. Isso aí. Quero só ver, depois eu vou falar para Marcela. E depois me conta. Me conta. Eu encaminho um áudio meu para Marcela dar uma avaliada. Já conversei com Marcela, outra vez no áudio, falei um monte de coisa diferente, errada. Eu falei, Marcela precisa de curso de oratória. Marcela já me avaliou em algum áudio. Né? Eu venho melhorando um pouquinho. Sim, a gente está aqui para evoluir, né? E vamos lá, e vamos falar mais de oratória, porque assim, eu acho que esse podcast ele é muito importante para quem tem essa curiosidade, né? Tem gente que tudo bem, não quero entender se eu posso melhorar minha comunicação ou não. Mas quem tá na internet precisa melhorar. Quem tá. E é isso aí. A minha filha esses dias olhou para mim, eu reclamei de alguma coisa, dei uma ordem, ela saiu chorando, brava. Eu falei, mas por que você tá chorando? Ela, você não me deu o direito de resposta. Eu falei, olha só, se eu falasse isso quando eu era pequena. Quer dizer, eu até dei direito de resposta, ela só não quis falar nada e ficou por isso mesmo. Então a gente tem que aprender a conversar, porque essa geração que está vindo agora, ela está vindo assim com a língua afiadíssima, afiadíssima. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos entrar na nossa sessão de mitos e verdades? É aquela sessão que assim, converse com um especialista, eu vou falar uma frase e você vai responder se ela é mito ou se ela é verdade, tá? Tá bom. Se quiser comentar, também pode comentar. Primeira frase. Só quem trabalha com o público precisa aprender oratória. Mito ou verdade? Mito. Total, né? Mito. Foi-se essa época em que a gente tinha esse conhecimento. Só precisa falar bem quem trabalha com público, quem trabalha em TV, quem trabalha com comunicação. Não. Todo mundo precisa falar bem hoje em dia. E eu vejo pelos treinamentos.
eu atendo pessoas das diversas áreas, nas mais variadas funções, que buscam essa comunicação eficiente. Então, todo mundo precisa se comunicar melhor e é constante, é contínuo. Sim. A evolução é contínua. A boa oratória é para todo mundo. Maravilha. Vamos para a próxima. Oratória é um dom. Ou você nasce com ele, ou jamais vai conseguir falar bem. Mito ou verdade? Mito. Mito completo. A oratória é uma habilidade e assim como qualquer habilidade, ela é adquirida por prática técnica e pela repetição. Então, qualquer habilidade que você for aprender ao longo da sua vida, andar de bicicleta, cozinhar, você aprende como? Dirigir, pela repetição. Qualquer habilidade a gente aprende tendo contato com as técnicas e pela repetição. É lógico que algumas pessoas têm mais facilidade, algumas pessoas têm uma aptidão maior, não só para oratória, como para essas outras habilidades também, cozinhar. Um exemplo, eu nunca fui uma pessoa boa na cozinha. Não é a minha habilidade que eu tenho essa aptidão desenvolvida. E não significa que se eu for fazer um curso, tiver acesso a técnicas, eu posso passar a cozinhar melhor do que alguém que já tinha essa habilidade, já tinha essa aptidão. Então, a oratória, ela é uma habilidade completamente treinável. Quem ainda está pensando que é dom, esquece, está deixando oportunidades na mesa. Com certeza. Bom, próxima frase. Se você fala muito, significa que tem boa oratória. Mito ou verdade? Mito. É o caso do prolixo, né? Exatamente. Do prolixo, do tagarela, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muitas vezes eu treino pessoas extremamente tímidas que passam pelo processo da mentoria, passam pelo processo de conhecer a técnica e conseguem se comunicar absurdamente bem. Por quê? Intencional. Comunicação intencional. Elas vão saber o que falar, como falar. Mais importante do que o que você fala é o como você fala. Então, não existe isso de quem é tagarela fala melhor. Não. Todo mundo consegue aprender a falar bem e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muito pelo contrário. Muitos tagarelas são prolixos e acabam dificultando ainda mais e criando ruídos na comunicação. Bacana. E vamos para o próximo. Quem fala bem vende mais e tem mais resultado. Mito ou verdade? Verdade. Verdade completa. Quem é visto é lembrado. A gente precisa realmente aparecer. Quem fala bem vende mais, cria mais oportunidades. Quantas vezes eu vejo no ambiente das mentorias as pessoas trazerem a seguinte situação: não foi o melhor de currículo que levou a melhor vaga. Sim. Foi aquele que se vendia melhor. Sim. Ou até na escolha de um profissional. E olha a importância disso, né? Porque às vezes você é bom no que você faz, só que você não sabe se vender e fica para trás. O famoso pitch, né? É. O famoso pitch, aquele que você, em 30 segundos fala quem é você, o que você faz, se venda. Em 30 segundos. Não existe desafio maior que esse. Eu acho que hoje em dia isso é até duro para os profissionais, não é? Porque nem eu venho da área da saúde, a gente nunca foi treinado a falar. E hoje a gente vê a necessidade de falar bem, de se vender. E às vezes você é muito melhor do que o outro profissional, só que às vezes você não está com essa capacidade de falar bem e de se vender bem. E acaba sendo, às vezes, até injusto, né? Muito. Muito. É a frase que eu trago. Não adianta ter a parede cheia de diplomas se você não sabe comunicar tudo isso. Vai ficar para trás, não vai ser o profissional escolhido. Não vai ser. Você tem que saber comunicar. Isso de se vender é algo que a gente também tem que quebrar como crença limitante. Por quê? Nós crescemos ouvindo vendedor é chato. A pessoa que vende é chata. Ai, vai querer me vender alguma coisa, é chato. E não é sobre isso. Quando a gente descobre, principalmente quando eu fiz a transição, eu também já fiz CLT, para a parte do empreendedorismo, eu tive que associar tudo isso e entender que sim, eu também vendia. A começar, você se vende. A sua figura se vende, a sua imagem se vende o tempo todo. As pessoas querem ter acesso a esse conjunto. Então, quando a gente aceita que a venda faz parte desse processo, que nós estamos sim vendendo o tempo todo, mesmo quem não é
empresária, quem está no CLT se vende o tempo todo dentro da empresa. E quando você percebe isso e você traz a responsabilidade, sim, eu também tenho que saber vender. Eu tenho que saber me vender. Esse pitch que você falou de 30 segundos, ele é sensacional. Quando a gente faz essa dinâmica, as pessoas não sabem falar quem elas são em 30 segundos. Elas não sabem. E quando você vai se apresentar, é dizer muito mais do que o seu currículo. Vocês perceberam na abertura? É intencional. Quando eu me apresento, eu digo que eu sou mamãe da Marina e da Helena, sou esposa do Elton, sou uma pessoa com a espiritualidade, sou muito ligada a Deus, porque isso conecta. Isso conecta. Na hora de uma pessoa escolher a mentoria, um exemplo. Eu e outra profissional com o mesmo currículo, o diploma igual. Como é que ela vai se conectar? Ela vai se conectar por quem é a Marcela, a essência. Então você tem que ter clareza de quem é você. E em 30 segundos, é outra lição de casa que a gente vai deixar. Em 30 segundos, comece a ensaiar isso. Saiba se vender. Em 30 segundos. É um desafio, né? Muito, e faz muita diferença. Até porque a gente também é de uma geração que tem essa questão do todo vendedor é chato, mas a gente falar o que a gente às vezes soa, por muitos anos, soa tipo assim, ai, tá se achando, ai, não precisa se mostrar. Então a gente aprendeu sempre a ficar mais quietinho. Só que com as redes sociais, não tem como. Né? E a gente vê isso, né? Se você não é visto, você não é lembrado, e o mais visto vence o melhor muitas vezes, né? Então a gente tem tudo comunica, né? Não é só o que sai da boca para fora, é o seu, como você se posiciona, o que você veste, o que você faz, a forma como você entrega o seu serviço para outra pessoa, né? Então tudo é sensacional, assim. Quando você traz, complementando que tudo comunica, olha esses números, 7% da nossa comunicação são as palavras, 38% o nosso tom de voz e 55% nossa expressão corporal. Na prática, o que isso significa? Se eu chego aqui e falo, meninas, muito obrigada pelo convite, eu estou extremamente feliz em estar aqui, feliz. Super feliz. Com esse rosto, com essa expressão facial, estou extremamente feliz. Eu convenço alguém? Não. Eu usei a palavra feliz. Então, a palavra feliz por si só, representou 7% da minha comunicação. 38% está aqui na energia da minha fala, na minha dicção, na entonação, essa velocidade de fala, pausas, ênfases, e 55% aqui no corporal. Então, eu estou feliz? Eu estou de corpo aberto, estou de peito aberto aqui para conversar com vocês. Estou mostrando a palma da minha mão, diferente do que eu fecho aqui no corpo, eu estou muito feliz, completamente fechada. O teu corpo não está comunicando. Exatamente. O corpo Prestem fala, atenção nisso. Gravem vídeos de vocês participando de reuniões ou treinando alguma coisa que você tenha que falar no dia a dia e perceba como que o meu corpo está falando. Ou aqui, passando a mão no cabelo, virando o rosto, virando aqui, entortando a cabeça. Isso é insegurança, afinando a voz. Isso aqui é insegurança. Arruma a cabeça, linha reta, postura, vou aplicar voz tudo de isso, peito. Vou aplicar tudo isso nas minhas aulas, tudo. Tudo isso passa. Inclusive, o próximo mito e verdade é sobre isso. Gestos devem ser evitados para não distrair a plateia. Eu não sei se é o gesto que você fez ou se é outro gesto. Gesto do tipo falar assim, devem ser evitados para não distrair a plateia? Mito ou verdade? Mito. Os gestos, eles são uma ferramenta importantíssima na nossa comunicação. Se eu trouxe aqui que 55% da nossa comunicação estão relacionadas à nossa expressão corporal e os gestos fazem parte disso. Só que tem um porém. Os gestos complementam a minha fala. Perceba, o gesto complementa. Ele precisa estar alinhado com a minha comunicação. Na prática, se eu estou falando aqui uma coisa, fazendo gestos aleatórios, vira ruído. Se eu trago um complemento, então eu vou falar número 1, número 2, número 3, estou complementando aqui no gestual. É isso ou aquilo? Eu quero dar ênfase. Hoje, a oratória é fundamental. Os gestos complementam minha fala, eles estão ali casadinhos com a ênfase, com a velocidade de fala. Gestos desconexos aqui, aí eles viram ruídos. Dançando uma Macarena, explicando qualquer coisa. Exatamente. Outro ponto importante de gestos. As pesquisas da neurociência trazem para a gente
que gestos devem ser feitos nessa altura do corpo, na altura do nosso peito. Se a gente traz os gestos aqui para cima da altura do ombro, eu estou demonstrando insegurança. A não ser que seja algo pontual, eu vou realmente apontar alguma coisa e que justifica algo que eu vou mostrar. De uma maneira geral, gestos nessa altura do corpo. Gestos aqui, acima do ombro. Olhar para cima buscando a informação. Insegurança. Interessante. E existem certos gestos estratégicos, né? Posição de mão, que são estratégicos e que simbolizam algumas coisas também, não tem? Exatamente. Então, as mãos, o que a gente faz? Traga as mãos aqui no repouso. Quando você for repousar, a mão não deixa ela travada. Evita colocar as mãos dentro de bolso quando estiver fazendo alguma apresentação. Se fizer isso, eles indicam, a neurociência indica deixar pelo menos o polegar para fora do bolso, mas não esconda as mãos, não fica aqui mexendo em anel. Olha, se eu tô aqui em segurança, se eu tô aqui conversando, mexendo em anel, estralando o dedo, mexendo aqui parte de relógio. Então, os gestos, eles complementam a nossa fala em tudo. Cuidado da forma que você está se portando, porque eles podem sim gerar ruído na comunicação. Interessante. E vamos para o último. Uso de diminutivos podem enfraquecer a mensagem. Mito ou verdade? Verdade. Verdade. O diminutivo, ele deve ser evitado um pouquinho, é rapidinho, um minutinho. Como é que você quer se portar como especialista? Parece que você está implorando para a pessoa. Eu vou falar rapidinho aqui com você. Muitas vezes você tem uma informação de ouro que você vai compartilhar e você está ali implorando a atenção. Deixa eu falar uma coisinha aqui rapidinha. Desmerecendo, às vezes. Desmerecendo é a palavra. Desmerecendo a sua comunicação. Aí pega a pessoa que usa diminutivo com o vício de linguagem. Olha o tanto que você vai perdendo da potência da sua comunicação. Então, de uma maneira geral, o diminutivo ele deve ser evitado. Se for usar, é com muita cautela. E principalmente especialistas que gravam para as redes sociais. Deixa eu falar uma coisinha, deixa eu dar uma diquinha. Diquinha não. Não, a gente já te pediu uma diquinha de ouro, não vai pedir mais não, né? Mentira, dica de ouro. Uma orientação. Especialista fornece orientação. Sim. A gente não dá diquinha. Então, isso derruba a nossa comunicação. Cuidado com o diminutivo. Sabe que quando a gente estava conversando nessa sessão de mitos e verdades, você falou sobre timidez. E eu fiquei pensando que talvez para as pessoas tímidas que têm dificuldade de falar numa reunião, assim, dificuldade no trabalho, porque por causa dessa timidez exagerada, talvez esses cursos, essas mentorias sejam interessantes até para essas pessoas, né? Porque treina a aparição, treina a exposição, talvez, né? Bom, você sabe disso, né? Porque você está fazendo, está nesse processo, né? É interessante para essas pessoas tímidas também? Muito, muito, porque ela vai desenvolver essa habilidade. Então, essas pessoas vão ter clareza na fala, vão entender o que falar, como falar, para trazer segurança na fala. A voz trêmula, como é que eu faço para conseguir ter firmeza na minha voz, não falar com a voz aqui para dentro, com a voz tímida. Então, como é que eu tenho segurança nessa fala? Abrir bem a dicção, qual postura eu vou usar. Então, muitos tímidos buscam as metodologias e têm resultados incríveis, porque eles conseguem destravar muitas vezes e ter resultados maravilhosos. Eu acho que na minha vida essa questão da comunicação, eu me dei bem, assim, em termos, porque eu sempre fui tímida, pode parecer que não, mas eu sou tímida, tá? Quando eu era criança eu era mais. E eu lembro que na escola, em uma das atividades, era apresentar um jornal. Dentro da sala de aula, 3 apresentadores, eu lembro que era eu e mais 2 pessoas, eu tinha 11 anos na época, a gente pegava a revista para levar mensagem, tem tanto tempo que a notícia que eu lia era Pato Donald completa 30 anos, e ele fez 60 anos, e ele fez 90 agora. Então, pra você ter uma ideia do que... Você é jovem, você é jovem. Sou super jovem. E aí eu era pequenininha e eu adorei fazer aquele jornal. Falei, gente, é muito legal isso. E aí toda vez que, quando eu cresci, né, fui para a faculdade, tinha que fazer apresentação. No colegial tive que fazer um vídeo lá do Museu Cândido Portinari, fui apresentadora. Falei assim, gente, é muito legal. E aí, o que eu virei? Professora. Então, farmacêutica que dá aula. Porque a comunicação, ela é essencial.
E se você, e que nem eu lá, pequenininha, que eu curti, eu falei, é isso, eu quero ensinar as pessoas. E eu adoro quando eu tenho que ensinar, quando eu tenho que dar uma aula, quando eu tenho que subir num palco, fazendo online, enfim, é quando eu me realizo, sabe? Eu amo isso. Então, por isso que eu tô, de verdade, tudo que você tá falando tá 100% aqui, ó, processado. Eu vou fazer tudo isso que você tá falando. Que maravilha. E aí eu queria fazer uma pergunta específica sobre podcast, porque assim, você é especialista em oratória e você fala muito sobre essa comunicação estratégica, né? Quando você escuta os podcasts como esse, do Saúde em Diálogo e os outros, o que você acha que é fundamental para essa comunicação nossa aqui? Ser assertiva, aquela que vai garantir a atenção do público, sabe? Aquela comunicação eficaz. O que você acredita que seja importante? A objetividade e principalmente esse espaço que vocês estão abrindo. Por que eu vejo isso como algo muito positivo? Porque antes, para você conseguir espaço em alguma mídia, ou era na televisão, ou nos comerciais, algo que era caro de ter acesso. E quando a gente abre um espaço para falar sobre saúde, bem-estar, temas importantes que vão impactar na vida da pessoa, eu acho isso muito importante. Vocês encorajam tantos profissionais que vêm aqui, que muitas vezes até falam para vocês, eu acredito, ai, mas eu não sei da entrevista. Nossa, é muito comum. Você não tem ideia do que a gente escuta. Tem gente que fala, só vim aqui porque te conheço, porque você me pediu, porque eu não quero falar, não gosto, mas no final sai querendo remarcar. Sai querendo remarcar, porque eles sentem que eles serviram. Eu treino muitas pessoas da área da saúde, tem uma história que eu vou compartilhar aqui com vocês. Recentemente eu treinei uma mastologista, ela é uma das melhores do interior aqui do estado de São Paulo. Ela tem a parede cheia dos diplomas, tem artigos internacionais publicados e ela não aparecia de jeito nenhum. É uma mastologista que já fez cerca de 1000 cirurgias para retirada de câncer de mama em mulheres e tem taxa altíssima de recuperação dessas mulheres. É uma profissional de expressividade e que não falava de jeito nenhum. Eu fiz com ela o processo de mentoria e acompanhei. A primeira vez que ela foi fazer gravações de vídeo, auxiliei nos temas. E eu lembro que um chamou muito a minha atenção. Ela gravou um vídeo que ela falava assim, 30 minutos de atividade física por dia pode reduzir em até 30%, se eu não me engano, as chances de ter um câncer de mama. Eu sei que era um número expressivo. E quando eu ouvi aquilo, eu pensei, você imagina se uma mulher for impactada por essa mensagem? Se uma mulher escutar essa doutora mastologista falar que 30 minutos de atividade física por dia pode reduzir a chance dela ter câncer de mama, aplicar isso e ela se livrar de um câncer de mama por essa informação, então olha a potência que a gente tem nas mãos. Isso eu estou dando um exemplo. No caso dessa mastologista, que acontece com a gente o tempo todo. Quando eu cutuco as alunas, quando eu falo nas entrevistas, o mundo precisa da sua voz, é sobre isso. E esse espaço, vocês estão dando essa voz para as pessoas. Por isso que eu acho de extrema importância. Honro questões como essa, espaços como esses, porque vocês estão realmente transbordando na vida. O exemplo é que eu dei, se uma mulher for tocada, se uma pessoa for tocada, se alguém escutar a minha entrevista e falar, ela tem razão, eu estou sendo tímida, eu estou sendo egoísta, eu poderia estar salvando uma vida, eu poderia estar compartilhando uma informação, eu poderia estar encorajando alguém. Isso muda. E para de pensar que a sua história não é interessante. Eu escuto muito isso, mas eu não tenho nada para contar. Eu não tenho nada para compartilhar. Existem tantas pessoas mais interessantes do que eu. Aí você se engana. A sua história pode impactar tantas outras vidas. Então, por isso que eu acho esse espaço fantástico. É maravilhoso. A gente faz com muito carinho, né? E esse é um dos nossos grande propósito, é realmente trazer a informação para as pessoas, informação de qualidade, com profissionais de qualidade. Então, nosso propósito maior do Saúde Diálica é esse. Ai, que maravilha. E para terminar a nossa entrevista, eu gostaria que você nos deixasse aqui uma dica de ouro para as pessoas que querem melhorar a sua oratória. Qual é a diquinha? Diquinha não. Olha aí. Você nunca falou diquinha? Nunca falei Agora diquinha. Acho que fui sugestionada. É, foi. A dica de ouro. Vamos lá.
Tem várias. Agora, se eu tiver que escolher uma, eu apostaria na dicção. Capricha na sua dicção. Porque na nossa dicção está a nossa credibilidade, que é essa abertura de boca para falar. As pessoas ficam nervosas, elas travam isso aqui, ó. Elas começam a falar com a boca travando, aí elas começam a reduzir o volume da fala, mexe na velocidade, às vezes fala rápido demais que a gente não escuta o que está falando, ó, com a boca fechada, come final de frases. Então, capricha na sua dicção. Abre bem essa boca para poder falar, pronuncia bem as palavras, principalmente as vogais, termina de falar as palavras até o final, faça as pausas, tudo relacionado à dicção. A orientação principal é a dicção. Na dicção está a sua credibilidade, então capricha nessa dicção. Muito Maravilhoso. bom. Adorei. Nossa, Marcela, eu tenho várias coisas anotadas aqui na minha cabeça. Áudio de 1 minuto. Eu acho que ela podia ficar perto da gente. Vamos trabalhar juntas. Eu acho que a gente pode trabalhar juntas aí. Estamos muito também melhor. Depois da tua diquinha. Passei vergonha aqui, onde já se viu. Mas enfim, ó, o áudio de 1 minuto, aquelas palavrinhas lá que a gente vai anotar tudo para a gente saber o que tem que falar, a questão da dicção, o pitch de 30 segundos, as lições de casa que você deixou aqui, sabe? A gente já tem assim, sair daqui e escrever tudo para tudo certinho. E a lição de casa para a gente, que eu sempre falo isso, Marcela, tudo é treino. Você só não aprende o que você não quer. Tipo assim, talvez tenha uma coisa ou outra que não dá para falar 100%, mas a gente aprende tudo que a gente quer e até na hora de se comunicar a gente consegue, a gente é capaz, né, de ser mais claro, eficaz. E eu sendo prolixa aqui de novo, enfim, mas enfim. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E deixar uma última orientação, não espere o momento perfeito. Boa. A gente tem muito disso, eu vou esperar o momento perfeito, eu vou esperar estar com a comunicação perfeita, estar sem vício de linguagem, eu vou esperar estar com a roupa perfeita, com a unha feita, com o cabelo. A gente coloca empecilhos o dia inteiro para procrastinar. Sim. Então não espera o momento perfeito, começa com o que você tem. Isso aí. Começa fazendo melhor com o que você tem em mãos. E aos poucos essa evolução vai acontecendo, porque o mundo precisa da sua voz. Lembra disso. É isso. E entrevista de emprego, surgiu vaga de emprego, você já tem que estar preparado lá para saber se vender. Então se prepara antes, né? É lógico. Já começa lá na faculdade. Isso aí. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, estou à disposição. Vou deixar todos os seus contatos na descrição do vídeo, tá? Tá ótimo. E para você que ficou até aqui, gostou desse vídeo, já comenta aqui com a gente. Coloca o que você achou. Compartilha esse vídeo com as pessoas que gostam de aprender, que gostam desse assunto. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.